Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caetano e em aula de hoje a gente vai falar sobre o escravismo colonial. Bom gente, o escravismo colonial ele se caracteriza como o modo de produção durante o período de colonização. O grande teórico brasileiro que elaborou a ideia do escravismo colonial foi um historiador baiano chamado Jacob Gorender. O que Gorender fala no livro dele, chamado O Escravismo Colonial, é que o escravismo ele desenvolve um sistema que ele chama de sistema de plantagem. Entretanto, esse nome plantagem não é muito usado na história, nem na sociologia, nem nos estudos de questão agrária de maneira geral. O que a gente usa é o nome em inglês chamado plantation. Esse nome em inglês plantation, que é a tradução literal quer dizer plantação, ele é justamente uma coisa diferente de uma plantação normal. Quando a gente está falando de plantation, a gente está falando da fazenda escravista colonial, ou seja, de uma unidade de produção que uniu o latifúndio, a monocultura, o escravismo e a produção para o mercado externo. Em primeiro lugar, Gorender ele vai caracterizar essas unidades produtivas coloniais justamente como uma unidade de produção de commodity agrícola. E outro nome em inglês, por que a gente fala commodity? A tradução literal de commodity quer dizer mercadoria. Então o que a gente está dizendo? A gente está falando de uma plantação, a plantation, que vai produzir a commodity, uma mercadoria, e são plantações para o mercado global e mercadoria para o mercado global. Tudo isso a gente está falando de quê? De 1500, 1600, 1700. Então, a gente pode imaginar que há 300 anos atrás, há 200 anos atrás, a produção agrícola brasileira ela se voltava ao mercado externo, igual como é hoje. Certo? Então a gente tem essa herança desse mercado externo. E o açúcar, ele foi, como a gente já viu no vídeo anterior que a gente falou sobre colonialismo, a primeira mercadoria global. Então o açúcar que se produzia aqui no Nordeste, na época da colônia, ele era quase tudo para abastecer o mercado externo. E o açúcar, enquanto mercadoria global, ele era uma mercadoria perfeita, porque ele viciava. As pessoas se acostumaram a adoçar com o açúcar da cana, que é uma forma de você adoçar a comida sem tirar o gosto dela. Então o açúcar é uma forma de adoçante bastante neutra. E o açúcar ele vicia, todos nós somos viciados em açúcar. Então a gente se acostumou a tomar o café com açúcar, o suco com açúcar, o bolo com açúcar, a comer doce quase todos os dias. As crianças hoje elas são invadidas culturalmente por uma série de propagandas, de alimentos ultraprocessados que no final das contas dizem para essas crianças: coma açúcar, coma açúcar, coma açúcar. Então, o comportamento dessa mercadoria global, chamada açúcar, ele é um comportamento quase como se fosse uma droga mesmo, porque realmente as pessoas viciam. E quanto mais as pessoas consomem o açúcar, mais elas querem consumir. Então, o açúcar ele passa a ser uma mercadoria de pouco consumo na Europa, porque havia pouca produção, e quando você estabelece as primeiras experiências do engenho de cana-de-açúcar no Brasil colônia, o açúcar passa a conquistar cada vez mais a fatia do mercado consumidor europeu. E uma outra característica dessa produção de plantation é justamente a questão da mão de obra especializada. Ou seja, havia os escravos que faziam a maior parte do trabalho braçal, mas havia também um beneficiamento da produção. Plantar cana-de-açúcar, era possível se plantar a cana em várias regiões do mundo, mesmo no século XVI. Entretanto, pegar a cana-de-açúcar e fabricar o açúcar, colocar ela na moenda, posteriormente na cadeira, depois no pão de açúcar, depois na casa de purgar, transformar o melaço da cana em açúcar mascavo, isso era uma tecnologia
que exigia um nível de sofisticação até mesmo impressionante para a época de 1600. Além desse processo agrícola mais bruto que havia na produção de açúcar, que era realizado pela mão de obra escrava, havia também um trabalho mais especializado, justamente os operadores de máquina, os marceneiros, as pessoas que consertavam a moenda. Então, isso a gente está falando, claro, não de máquinas industriais, porque ainda não havia o processo de industrialização, mas sim de máquinas movidas à força animal ou à força das águas. Alguns engenhos de cana-de-açúcar no Caribe, posteriormente, também vai desenvolver o engenho de cana-de-açúcar movido ao vento, tá? Mas esse não foi comum aqui no Brasil. Além disso, uma outra coisa que Gorender coloca para caracterizar o escravismo colonial diz respeito a uma forma de produção até mesmo superior do que a produção servil, a produção da agricultura familiar, que era a produção agrícola recorrente na Europa na altura do século XVI. Por quê? Porque para você produzir em larga escala a produção servil ou a produção assalariada, que não era possível na época ter uma produção assalariada, ela era insuficiente, ou seja, você precisava que o trabalhador trabalhasse muito mais do que ele era capaz de produzir dentro de uma relação de trabalho como a servidão ou dentro de uma relação de trabalho como a agricultura familiar. Então, se precisavam de trabalhadores que trabalhassem como máquinas. E é por isso que o trabalho agrícola hoje, ele ainda é um trabalho absurdamente precarizado. Então você tem dentro do trabalho agrícola dessas empresas grandes agrícolas, grandes produtos de exportação, você tem ou um trabalhador bastante precarizado, ou então você tem uma máquina mesmo que já faz o trabalho que faria antes o escravo e posteriormente o trabalhador assalariado muito precarizado. E na época colonial você não tinha essas máquinas. Então na época colonial a máquina, entre aspas, era a mão de obra escrava. Então havia, certo, nessa forma de produção do escravismo colonial, uma divisão quantitativa do trabalho mais pesada que era desempenhada por esses escravos, e também havia uma divisão mais qualificada, que eram feitos aí sim por trabalhadores livres e remunerados. E os principais produtos que eram produzidos nessas plantations na época colonial foram, em primeiro lugar, o açúcar, em segundo lugar, o algodão. O algodão passou a ser também uma das mercadorias produzidas no sertão e também com essa característica que havia na cana-de-açúcar, ou seja, você tinha a plantação de algodão e você tinha a máquina de beneficiamento na mesma unidade produtiva, que no caso era a máquina de desencaroçar o algodão. Também havia a produção de tabaco, né, que essa se caracterizava também por ser produzida em pequenas propriedades. E ali no século XIX tivemos também a produção de café. No sul dos Estados Unidos também havia a produção de arroz, que também foi comum na região do Pará e na região do Maranhão, ainda também em sistema de plantation. Essa é a base do que a gente chama de escravismo colonial, tá certo? A gente fez um outro vídeo sobre colonialismo, então é importante que você também veja esse vídeo. Inclusive a gente preferiu fazer um vídeo separado sobre o escravismo colonial, justamente para poder fixar e debater alguns pontos relativos à produção. Entendendo como essa sociedade produzia, você consegue entender melhor a lógica econômica que permeava as relações sociais dessa sociedade brasileira na época da colonização. Então, tem alguns outros pontos que eu acho importante a gente poder discutir aqui. Tá? Primeiro ponto. Então, quando a gente fala de escravidão, a gente está falando de dois tipos de escravidão. A primeira é a escravidão indígena, a segunda a escravidão africana. Nesses dois tipos de escravidão, haviam os traficantes, que eram as pessoas que ganhavam dinheiro com um negócio muito lucrativo na época, que foi o negócio de tráfico de escravos. Os traficantes de escravos brasileiros eram os traficantes de escravo indígena, os bandeirantes, né, que viviam desse negócio de escravizar índios e matar índios.
E havia também a burguesia portuguesa que se encarregava desse tráfico de escravos intercontinental. A maior parte dos escravos africanos, eles vinham da costa da África Atlântica, principalmente a Guiné, o Congo, Angola, o Golfo do Benin e a Nigéria. Um outro ponto que é importante ressaltar é que o escravismo brasileiro não se desenvolveu com o escravismo de abastecimento via reprodução escrava, tal qual o escravismo dos Estados Unidos. Então essa é a grande diferença da escravidão norte-americana no sul dos Estados Unidos e a escravidão brasileira. A escravidão brasileira, ela necessitava o tempo todo ser abastecida de escravos africanos via tráfico intercontinental de escravos. Já a escravidão norte-americana, ela se desenvolveu já no século XIX como um escravismo 100% americano de escravos nascidos nos Estados Unidos, de escravos que desenvolveram suas famílias e a partir desse desenvolvimento das famílias, eles também renovavam o plantel do senhor de escravos. E essa diferença é importante para você analisar como nos Estados Unidos foi preciso uma grande guerra civil para acabar com essa sociedade escravista. E o escravismo brasileiro ele foi minando-se lentamente a partir da aprovação de uma lei em 1850 chamada Lei Eusébio Queiroz, que vai ser a lei que vai determinar a proibição do tráfico intercontinental de escravos. Bom, gente, para concluir, o escravismo ele deixou uma marca profunda na nossa sociedade. Até hoje, é como se a gente tivesse dois Brasis. A gente tivesse um Brasil mais branco, um Brasil de pessoas que são cidadãos, que têm direitos, que quando o policial para, ele é bem tratado pela polícia. E um outro Brasil que é um Brasil de cor, é um Brasil que é mulato, que é negro, que é indígena, que é feito por pessoas que dormem em quartos de empregada, que frequentam o elevador social, pessoas que não têm oportunidade de educação e pessoas que são tratadas de uma forma diferente em relação ao próprio Estado. Então, por exemplo, estamos agora vivendo uma pandemia de Covid-19 e você tem boa parte dessa população brasileira mais pobre, descendente desses escravos africanos, desses escravos indígenas, que estão onde? Estão nas filas da Caixa Econômica Federal, estão mais suscetíveis à infecção do vírus, porque também não tem esgoto, não tem leito de UTI disponível a essas pessoas, muitas vezes não tem nem água onde essas pessoas moram. Então tudo isso é quadro da nossa sociedade que tem a sua origem histórica no escravismo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Se puderem, se inscrevam no canal. A gente está sempre postando os vídeos às terças-feiras, às 8 horas da manhã. Mas aí você coloca aí a sua notificação. Bom, qualquer dúvida, qualquer crítica, vocês deixem aí nos comentários que a gente vai procurar seguir aí e dialogar com vocês. Tá certo? Um grande abraço. Até mais.